Canal Áudio Cripto apresenta Software por Jason Laurie. Audiobook. Capítulo 2. Metodologia. Duas estradas divergiam em uma floresta, e eu peguei a menos percorrida, e isso fez toda a diferença. Robert Frost. 2.1 4 razões para a teoria fundamentada. O crescimento da internet diminuirá drasticamente, à medida que a falha na lei de Metcalfe se torna aparente e a maioria das pessoas não tem nada a dizer uma para a outra. Até 2005, ficará claro que o impacto da internet na economia foi tão grande quanto o da máquina de fax. Paul Krugman. 2.1.1 Teorias fundamentadas são usadas para informar a política pública. Esta tese utiliza a metodologia de pesquisa da teoria fundamentada. A teoria fundamentada tem sido uma metodologia de pesquisa popular nas ciências sociais por mais da metade de um século. É comumente usada para desenvolver teorias novas que têm suas bases em dados analisados de forma sistêmica e derivadas indutivamente. Essa metodologia é comumente usada para pesquisas relacionadas a políticas públicas. Como o co-criador da teoria fundamentada Ansel Strauss explicou, a teoria fundamentada pode ser relevante e possivelmente influente tanto para a compreensão dos formuladores de políticas, quanto para a ação direta deles. O autor escolheu a metodologia da teoria fundamentada por 4 razões principais. A primeira já foi mencionada, é uma das formas mais populares de pesquisa qualitativa usada para moldar políticas públicas. Em segundo lugar, é flexível o suficiente para acomodar análises a partir de múltiplas estruturas teóricas diferentes. Terceiro, porque ela acomoda análise qualitativa disciplinada, e análise qualitativa é necessária para abordar questões relacionadas à tomada de decisões de políticas públicas e segurança estratégica nacional. E quarto, por causa do desejo pessoal do autor de se desafiar com um tipo diferente de metodologia de pesquisa. Expandindo ainda mais essas 4 razões, um objetivo explícito desta tese é ajudar formuladores de políticas, líderes militares de alto escalão e o público a se tornarem mais conscientes das implicações sociais, técnicas e de segurança estratégica nacional do Bitcoin após 2 decretos executivos emitidos pela Casa Branca no mesmo período de 3 meses. O primeiro foi o Decreto Executivo de março de 2022 do presidente Biden sobre garantia do desenvolvimento responsável de ativos digitais. O segundo foi o Decreto Executivo de maio de 2022 do presidente Biden sobre melhoria da cibersegurança da nação. A teoria fundamentada parecia ser uma escolha natural, pois permite ao autor abordar ambos os decretos simultaneamente para ajudar a informar os funcionários da Casa Branca e os formuladores de políticas públicas. 2.1.2 Análise de tecnologia emergente não deve ser realizada sob estruturas teóricas singulares. A segunda razão pela qual o autor selecionou a teoria fundamentada é porque a flexibilidade da metodologia é necessária para explorar o espectro completo de implicações de uma tecnologia emergente a partir de múltiplas perspectivas diferentes. O autor sentiu que era necessário usar uma metodologia de pesquisa que pudesse acomodar uma ampla gama de análises de dados em uma ampla gama de assuntos. Quando esse empreendimento de pesquisa começou, estava claro para o autor que o Bitcoin poderia ser analisado usando muitas teorias diferentes, mas não estava claro qual área de assunto era mais adequada para conceituar as implicações sociotécnicas do Bitcoin. Para expandir o argumento apresentado na introdução, algumas estruturas teóricas para analisar o Bitcoin são claramente mais populares na academia, mas isso não significa necessariamente que sejam mais apropriadas. Essa perspectiva se tornou um tema central desta tese, porque uma das principais hipóteses que emergiram da análise de dados foi que a academia poderia estar classificando inadequadamente o Bitcoin estritamente como uma tecnologia monetária, criando assim um ponto cego que ignora outras categorizações que expõem implicações potencialmente mais significativas de segurança estratégica nacional. Em resumo, os esforços de pesquisa atuais não estão abordando 2 princípios básicos da ciência da computação. O design de software orientado a objetos é uma abstração derivada arbitrariamente. As semânticas usadas em todas as especificações de design de software também são derivadas arbitrariamente, tornando Bitcoin um nome derivado arbitrariamente para uma abstração de software. O problema de usar um modelo científico tradicional para pesquisar o Bitcoin é que uma estrutura teórica de análise deve ser escolhida presumptivamente antecipadamente,
e então uma ou mais hipóteses devem ser derivadas dentro dos limites dessa estrutura teórica antes da coleta de dados para avaliar a validade das hipóteses. Ao pesquisar o Bitcoin usando um modelo científico tradicional, os acadêmicos estão compartimentalizando essa tecnologia em uma única categoria teórica a partir da qual eles analisam, o que quase sempre acaba sendo uma das mesmas três estruturas, em teoria financeira, monetária ou econômica. Para ilustrar esse ponto, o leitor é convidado a realizar sua própria revisão de literatura sobre o Bitcoin para encontrar um artigo que não o analise usando uma dessas mesmas estruturas. Encaixar o Bitcoin estritamente como uma tecnologia monetária e depois confiar na expertise de economistas para influenciar políticas públicas poderia ser um grande problema. Pode haver um jogo teórico de alto risco em jogo para os Estados Unidos se protocolos de prova de trabalho como o Bitcoin representarem mais do que apenas uma forma candidata de dinheiro na internet. Se todos que pesquisam o Bitcoin estiverem cúmplices ao fazer a mesma suposição tácita de que o Bitcoin é estritamente uma tecnologia monetária antes de analisá-lo, isso criará um conjunto de pesquisas enviesadas e tendenciosas que dá aos formuladores de políticas públicas um ponto cego enorme. Isso poderia ser devastador para os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos e para o domínio do poder global no século XXI, se o Bitcoin de fato representar mais do que apenas dinheiro eletrônico entre pares. O Bitcoin é uma tecnologia multidisciplinar, e tecnologia multidisciplinar não pode ser compartimentalizada sob estruturas teóricas ou campos de conhecimento únicos. Como o professor da Universidade Harvard, Orlando Patterson, argumentou em 2015, a excessiva dependência de pseudociência econômica é um problema emergente na academia em geral, não apenas no que se refere à pesquisa sobre tecnologias emergentes como o Bitcoin. Será que demos muita autoridade aos economistas com base em visões equivocadas sobre sua reputação científica entre cientistas estabelecidos e o público? Graças à metodologia de pesquisa da teoria fundamentada, o autor não precisou escolher uma estrutura teórica única, como a economia, a partir da qual analisar o Bitcoin. A teoria fundamentada deu ao autor a flexibilidade necessária para analisar o Bitcoin a partir de diferentes domínios de conhecimento e seguir o coelho por um caminho complexo e multidisciplinar que envolvia conceitos e categorias de várias disciplinas científicas e de engenharia diferentes. Após coletar dados usando diferentes estruturas teóricas, o autor ficou livre para usar raciocínio indutivo e dedutivo para desenvolver várias hipóteses únicas, contraintuitivas, mas informadas, que poderiam ser seguidas por técnicas de coleta de dados mais direcionadas para a validação. Essa metodologia permite ao autor apresentar à comunidade acadêmica uma estrutura teórica que eles podem usar para fazer sua própria análise, desenvolver suas próprias ideias e hipóteses, e pensar por si mesmos usando sua própria área de expertise. 2.1.3 A segurança nacional é uma questão transcientífica que envolve variáveis inquantificáveis. A terceira razão pela qual o autor selecionou a teoria fundamentada é porque questões relacionadas à segurança pública ou segurança sistêmica são fundamentalmente questões transcientíficas que incorporam fenômenos frustrantemente inquantificáveis, como decisões de design de segurança e considerações éticas. É impossível quantificar objetivamente o que é um bom design de segurança, assim como é impossível quantificar o que é a coisa socialmente certa a fazer. Essas são questões fundamentalmente transcientíficas que exigem análise qualitativa rigorosa, não quantitativa. A metodologia de pesquisa da teoria fundamentada é famosa por sua capacidade de suportar análises qualitativas flexíveis, mas estruturadas, desses tipos de questões sociais transcientíficas. Esta tese explora implicações sociais e de segurança de uma tecnologia emergente, então parece apropriado utilizar a metodologia que foi explicitamente projetada para abordar questões sociais como segurança pública e segurança. 2.1.4 Teoria fundamentada é mais desafiadora, divertida e talvez mais provável de ser vista. Por fim, interesse de ser completamente transparente para o leitor, a quarta e última razão pela qual o autor selecionou uma metodologia de teoria fundamentada é por motivos pessoais e egoístas. Na opinião subjetiva do autor, a teoria fundamentada parecia que seria mais divertida, mais desafiadora e produziria entregáveis mais interessantes do que o método científico tradicional. Muitos argumentaram que as teorias fundamentadas oferecem resultados mais densos e conceituais e satisfatórios do ponto de vista intelectual. Esta tese representa outro empreendimento de pesquisa patrocinado pelo Departamento de Defesa e uma segunda chance para o autor produzir outra tese.
O autor viu isso como uma oportunidade para desafiá-lo com uma metodologia de pesquisa diferente, com a qual ele não tinha experiência anterior. Além disso, o autor achou que usar uma metodologia de teoria fundamentada poderia produzir algo que mais pessoas gostariam de ler. Pesquisa pública que ninguém lê é pesquisa pública de baixo desempenho, é francamente um desperdício de recursos, sem mencionar um desperdício de tempo, talento e experiência do pesquisador, escrever algo que ninguém lê. 2.2 Visão geral. A realidade simplesmente consiste em diferentes pontos de vista. Margaret Atwood. 2.2.1 O objetivo da teoria fundamentada é gerar uma nova teoria, não analisar uma hipótese. O objetivo da teoria fundamentada é produzir uma teoria fundamentada. A ideia central por trás dessa metodologia é desenvolver uma teoria nova por meio de uma interação iterativa e contínua entre a coleta e a análise de dados. Essa abordagem de pesquisa contrasta diretamente com a abordagem hipótese dedutiva do método científico tradicional, pois inclui e enfatiza tanto o raciocínio indutivo quanto o dedutivo, com o objetivo de desenvolver uma nova teoria, em vez de apenas testar uma hipótese derivada de uma teoria existente. Na abordagem hipótese dedutiva tradicional, uma hipótese é derivada de uma teoria previamente existente e, em seguida, provada ou refutada com base na análise de dados. A teoria fundamentada utiliza um processo diferente, no qual a coleta de dados, a análise e o desenvolvimento da teoria ocorrem simultaneamente de forma iterativa durante a pesquisa, até que o pesquisador finalmente alcance a saturação teórica, o ponto em que dados adicionais não fornecem mais insights teóricos adicionais. Depois que a teoria nova foi desenvolvida, é possível formular e testar hipóteses usando a abordagem hipótese dedutiva tradicional. As metodologias de teoria fundamentada são úteis em situações em que não existem estruturas teóricas formalmente definidas ou existentes a partir das quais formular uma hipótese em primeiro lugar. O autor afirma que esse é precisamente o caso de tecnologias de prova de trabalho emergentes como o Bitcoin. Estruturas teóricas existentes não pintam uma imagem completa da tecnologia. Isso pode estar criando um viés não detectado na análise acadêmica. Porque ninguém está fazendo perguntas como devemos assumir que isso é apenas uma tecnologia monetária e não algo mais. Para remediar isso, a teoria fundamentada pode ser usada para desenvolver uma nova teoria que os pesquisadores possam usar como um novo ponto de partida para formular novas hipóteses. O principal resultado desse empreendimento de pesquisa de teoria fundamentada é, portanto, uma nova teoria, não outra análise hipótese dedutiva usando as mesmas suposições recicladas. O objetivo de qualquer esforço de teoria fundamentada é descobrir padrões emergentes em dados analisados e desenvolver uma teoria nova e generalizada. Os pesquisadores que usam a teoria fundamentada fazem isso com a intenção de fornecer uma explicação utilizável para um fenômeno existente. Como observa a pesquisadora de teoria fundamentada Kayla Sebastian, em vez de confiar em análises ou suposições passadas para destacar as respostas corretas para as perguntas erradas, a teoria fundamentada empurra os pesquisadores para serem entusiasmados e motivados a encontrar as respostas certas para as perguntas certas. O desafio de um pesquisador de teoria fundamentada é encontrar a estrutura teórica certa a partir da qual fazer as perguntas certas. Em seu livro que introduziu pela primeira vez a teoria fundamentada, Glasser e Strauss afirmam que os métodos de pesquisa convencionais pressionam as pessoas a verificar teorias em vez de tentar gerar novas. Eles argumentam que não há motivo para acreditar que verificar teorias deve ter primazia sobre gerar novas, que ambos os tipos de pesquisa são igualmente válidos e podem ser igualmente benéficos, especialmente em campos de pesquisa que poderiam estar fazendo perguntas erradas porque não estão usando uma estrutura teórica apropriada, ou campos de pesquisa que ficam estagnados porque continuam fazendo as mesmas perguntas repetidamente. Gerar teoria anda de mãos dadas com verificá-la, mas muitos sociólogos foram desviados desse truísmo em seu zelo por testar teorias existentes. Certamente, nenhum conflito entre verificar e gerar teoria é logicamente necessário durante o curso de qualquer pesquisa. No entanto, sem dúvida existe um conflito concernente à primazia de propósito, refletindo a oposição entre o desejo de gerar teoria e a necessidade treinada de verificá-la. Desde que a verificação tenha primazia, o desejo de gerar teoria frequentemente torna-se secundário, se não totalmente perdido, em pesquisas específicas. 2.2.2 Abordagem interpretativa da teoria fundamentada.
Ao longo dos últimos 50 anos, surgiram várias abordagens diferentes para a teoria fundamentada, sendo as mais comuns as abordagens clássica, interpretativa e construtivista. Esta tese utiliza a abordagem interpretativa defendida pelo co-criador da metodologia da teoria fundamentada, Ansel Strauss. A abordagem interpretativa da teoria fundamentada difere de outras abordagens de 4 maneiras principais. A primeira diferença é que ela permite que o pesquisador se envolva com os dados e faça suas próprias interpretações de forma ativa, em vez de se esforçar para manter-se o mais distante e desapegado possível da análise de dados e restringir-se exclusivamente às interpretações de outras pessoas sobre os dados. A segunda diferença na abordagem interpretativa da teoria fundamentada é que ela incentiva o uso do conhecimento prévio para influenciar a interpretação dos dados. O estilo interpretativo da teoria fundamentada permite que os pesquisadores aproveitem o conhecimento prévio sobre um determinado assunto para fortalecer a pesquisa global usando suas próprias percepções sobre questões relevantes. Strauss incentiva os pesquisadores a estarem cientes das influências de seu conhecimento prévio para que não impactem negativamente o foco da pesquisa, a coleta de dados e os esforços de categorização, mas ele insiste que o conhecimento disciplinar ou profissional prévio é altamente valioso e deve ser incorporado à investigação. A capacidade de utilizar o conhecimento prévio é a principal razão pela qual o autor escolheu a abordagem interpretativa da teoria fundamentada, pois permite ao autor incorporar sua própria experiência profissional na interpretação dos dados coletados. O autor é um oficial de escalão intermediário no Exército e engenheiro de desenvolvimento de sistemas de armas, com experiência em engenharia de explosões e balística, guerra eletrônica, design de sistemas de satélites e design de software, que fez parte da equipe fundadora de oficiais que estabeleceu o Comando Espacial dos Estados Unidos e a Força Espacial dos Estados Unidos. O autor tem mais de uma década de experiência em segurança física, segurança de sistemas e missões de desenvolvimento de software para o Departamento de Defesa, o que pode ser útil para detectar padrões e desenvolver percepções sobre tecnologias emergentes de prova de trabalho que parecem estar intimamente relacionadas à cibersegurança. Críticos da abordagem interpretativa da teoria fundamentada argumentam que incorporar as próprias experiências na interpretação dos dados pode enviesar os resultados. Se você é treinado para ser um martelo, argumenta a crítica, então é mais provável que veja um prego. Strauss argumenta que esse fenômeno é uma vantagem principal da abordagem interpretativa, porque o pensamento analógico é uma parte fundamental do desenvolvimento de qualquer teoria. Em outras palavras, a inclinação do martelo para ver um prego é algo positivo, porque pode revelar novas percepções e padrões que passaram despercebidos por aqueles que não têm o mesmo conhecimento disciplinar ou profissional do martelo. Em uma multidão de chaves de fenda que só vêem um parafuso, pode ser útil que um martelo entre na cena para explicar por que ele vê um prego, especialmente se o fenômeno em questão de fato for um prego que ninguém reconhece ainda porque não estão pensando como o martelo pensa. O autor tem uma área de especialização de nicho. Se assumirmos que sua interpretação é tendenciosa, também devemos admitir que sua interpretação não pode ser mais tendenciosa do que a interpretação de um teórico financeiro ou econômico. Talvez fosse útil para as pessoas ouvirem uma interpretação diferente, considerando quantas poucas pessoas têm a mesma expertise. Se o objetivo das estratégias operacionais existentes é investigar as implicações nacionais de segurança das tecnologias como o Bitcoin, com o intuito de desenvolver políticas públicas informadas, poderia ser útil considerar a interpretação do bolsista de defesa nacional dos Estados Unidos, a pessoa cujo trabalho em tempo integral é investigar as implicações nacionais de segurança de novas tecnologias. A troca de insights derivados da área de especialização de um pesquisador é algo a ser encorajado, argumenta Strauss, não algo a ser condenado. O conhecimento disciplinar ou profissional prévio melhora muito o desenvolvimento da teoria, pois fortalece o pensamento analógico e torna o pesquisador mais atento a questões relevantes de diferentes corpos de conhecimento que passariam despercebidas por outras pessoas sem uma expertise semelhante. Pesquisadores que se dedicam à teoria fundamentada interpretativa trazem para sua pesquisa as possibilidades de sensibilização de sua formação, leitura e experiência de pesquisa, bem como teorias explícitas que podem ser úteis se confrontadas com dados coletados sistematicamente, juntamente com teorias que emergem da análise desses dados.
Uma terceira grande diferença na abordagem interpretativa da teoria fundamentada é que ela permite que o pesquisador tenha uma pergunta de pesquisa vagamente estabelecida antes da coleta de dados, em vez de não ser permitido ter qualquer forma de pergunta de pesquisa pré-definida antes da coleta de dados, não importando quão solta ou vaga seja. Essa foi outra razão pela qual o autor preferiu a abordagem interpretativa, já que o autor já tinha uma pergunta de pesquisa vagamente estabelecida antes de iniciar a pesquisa. Quais são as implicações nacionais de segurança do Bitcoin? A quarta grande diferença na abordagem interpretativa da teoria fundamentada está relacionada às revisões de literatura. A abordagem interpretativa permite que o pesquisador incorpore a revisão de literatura no processo de coleta de dados, de modo que ela possa ser usada para análise de dados, comparações de dados, estimulação de novas observações e confirmação ou explicação de certos resultados. Portanto, em vez de concluir uma revisão de literatura antes ou após a coleta de dados, um pesquisador que utiliza a teoria fundamentada interpretativa pode incorporar ou mesclar a revisão de literatura na própria teoria. O leitor deve observar que esta tese não possui um capítulo separado ou distinto para a revisão de literatura como uma tese tradicional teria. Em vez disso, a revisão de literatura desta tese está entrelaçada no desenvolvimento da teoria ao longo de vários capítulos. 3.2.3 Armadilhas comuns a evitar ao desenvolver teorias fundamentadas. Um dos erros mais frequentemente citados de pesquisadores que utilizam a metodologia da teoria fundamentada é que eles se tornam excessivamente restritivos consigo mesmos. Corbin e Strauss enfatizam que a pesquisa qualitativa não deve ter muita estrutura ou abordagem rígida para a análise. É um processo interpretativo, muito dinâmico e fluente, e a menos que os pesquisadores entendam o básico do que estão tentando fazer, perdem esses aspectos da análise. Sua pesquisa se torna superficial e não proporciona as novas percepções sobre o comportamento humano que conferem à pesquisa qualitativa sua vantagem dinâmica. Outro problema comum associado a essa metodologia é que os pesquisadores muitas vezes têm dificuldade em encontrar a maneira certa de resumir ou explicar ideias complexas usando a abstração e o raciocínio indutivo. Um objetivo central da abordagem interpretativa da teoria fundamentada é encontrar a maneira certa de analisar e entender melhor fenômenos sociais complexos usando técnicas de pensamento sistêmico como a abstração, mas sem simplificar demais as questões em questão. Strauss descreve esse desafio da seguinte forma: o mundo dos fenômenos sociais é surpreendentemente complexo. Como desvendar parte dessa complexidade, ordená-la, não ficar desanimado ou derrotado por ela? Como evitar a complexidade e não distorcer a interpretação dela, simplificando-a até ela deixar de existir? Isso, é claro, é um problema antigo e a abstração inevitavelmente simplifica, mas para compreender profundamente, para ordenar, algum grau de abstração é necessário. Como manter um equilíbrio entre distorção e conceituação? Para mitigar o desafio de conectar os pontos entre vários campos diferentes de conhecimento, alguns pesquisadores evitam deliberadamente o uso de estruturas teóricas diversas ao realizar sua análise de teoria fundamentada e optam por se ater a áreas de especialização familiares. Em termos mais simples, os pesquisadores às vezes são tentados a evitar perseguir o coelho no buraco do coelho se parecer que está os afastando demais de sua zona de conforto. Strauss adverte contra esse comportamento, pois pode fazer com que as teorias fundamentadas se tornem excessivamente restritas em categorias. Ele argumenta que um dos valores principais da abordagem interpretativa da teoria fundamentada é que ela permite a exploração de um determinado fenômeno em campos de conhecimento muito diversos e talvez até contraditórios. Ele afirma que os pesquisadores devem buscar usar uma ampla variedade de conceitos de diferentes campos de conhecimento para destacar padrões interessantes e produzir teorias conceitualmente densas. Quanto mais diversificado o assunto em uma determinada teoria, mais satisfatórios intelectualmente podem ser os resultados. Em suas palavras, parte do risco é que os usuários não entendem aspectos importantes da metodologia, mas afirmam estar usando-a em sua pesquisa. Por exemplo, eles descobrem um processo básico, mas não o desenvolvem conceitualmente, porque ignoram ou não entendem que a variação confere à análise de teoria fundamentada riqueza conceitual. Sem incorporar dados variados de campos separados de conhecimento, Strauss adverte que os pesquisadores podem acabar escrevendo teorias estéreis que não fornecem percepções novas, únicas ou interessantes.
Strauss afirma que ser excessivamente restritivo com a pesquisa indutiva e não utilizar a flexibilidade da metodologia da teoria fundamentada é uma oportunidade perdida que, francamente, produz resultados entediantes. É aceitável que os pesquisadores analisem teorias previamente desenvolvidas que foram restritivas em sua abordagem, mas ele insta os pesquisadores a não permitirem que teorias previamente desenvolvidas restringam o desenvolvimento de sua própria teoria. Reagir com reflexão contra teorias e modelos teóricos anteriores restritivos pode ser salutar, explica Strauss, mas uma concepção muito rígida da indução pode levar a estudos estéreis ou entediantes. Para evitar essas armadilhas, o autor incorporou deliberadamente conceitos de campos de conhecimento altamente diversos. A maioria dos conceitos fundamentais desenvolvidos nesta teoria não tem nada a ver com finanças, dinheiro ou economia. Em vez disso, as categorias centrais desta teoria derivam de campos como biologia, neurociência, ciência da computação e segurança de sistemas. Eles incorporam conceitos relacionados à seleção natural, hierarquias de dominação, metacognição humana, ciência política, teoria militar e até política nuclear estratégica. Esta teoria é intencionalmente diferente de qualquer outra abordagem de análise do Bitcoin, porque o autor acredita que uma abordagem diferente para analisar o Bitcoin é o que é necessário. 2.3, Processo 2.3.1. 4 fases do desenvolvimento da teoria fundamentada. Esta seção resume a abordagem interpretativa da teoria fundamentada que foi usada para esta tese, conforme delineada por Corbin e Strauss em seu livro Fundamentos da Pesquisa Qualitativa em Técnicas e Procedimentos para o Desenvolvimento da Teoria Fundamentada. A metodologia consiste em 4 fases gerais ilustradas na figura 4 abaixo. A primeira fase é a coleta de dados. Uma vez que dados brutos suficientes tenham sido coletados para análise, a segunda fase é a codificação dos dados. Uma vez que dados suficientes tenham sido codificados e categorizados, a próxima fase é a amostragem teórica. Essas 3 fases se repetem em um padrão cíclico e contínuo até atingir um ponto chamado saturação teórica, momento em que a teoria final é montada. 2.3.2, Fase 1, coleta de dados. A abordagem da teoria fundamentada depende fortemente da análise comparativa constante dos dados coletados. Usando o método comparativo constante, um pesquisador movimenta-se continuamente entre a coleta de dados e a análise de dados de maneira iterativa, fazendo uma série de perguntas projetadas para incentivar o raciocínio indutivo e levar ao desenvolvimento de uma nova teoria sobre algum fenômeno. A incessante e generativa questionação dos dados guia o pesquisador por várias iterações de coleta de dados, codificação de dados e amostragem teórica. Isso ajuda o pesquisador a identificar quais dados devem ser coletados e analisados. Uma das maiores vantagens da metodologia da teoria fundamentada é que ela permite que um pesquisador vasculhe fontes de dados altamente diversas e não convencionais, incluindo, mas não se limitando a vídeos, documentos, desenhos, diários, reuniões de grupo, memórias, artigos de notícias, peças de opinião, documentos históricos, biografias, livros, periódicos, trabalhos técnicos, trabalhos não técnicos e estudos. Pesquisadores de teoria fundamentada podem usar uma ou várias dessas fontes em combinação umas com as outras, dependendo do que estão investigando. A diversidade dos dados é especialmente útil ao pesquisar um campo de tecnologia tão inovador quanto o Bitcoin, porque grande parte do conhecimento mais recente e informado relacionado a essa tecnologia provém de fontes informais. O white paper do Bitcoin, por exemplo, foi publicado por meio de uma lista de correspondência privada, em vez de através de revistas acadêmicas. Da mesma forma, o primeiro software operacional de prova de trabalho circulava entre uma comunidade online amplamente anônima de cyberpunks por anos antes que a ideia de prova de trabalho fosse discutida pela primeira vez na literatura acadêmica formal. Além disso, esse assunto ainda é novo, controverso, divisivo e ainda não chegou a um consenso acadêmico, profissional ou legal a seu respeito, tornando praticamente impossível definir o que constitui uma fonte informada de informação. A principal fonte de dados coletados foi a literatura técnica e a literatura não técnica. A literatura técnica consistia em artigos científicos de pesquisa, relatórios de pesquisa, trabalhos teóricos, trabalhos filosóficos e outras fontes de informação características da escrita profissional e disciplinar.
Esses dados primários eram em grande parte provenientes dos estudos e pesquisas acadêmicas do autor. A literatura não técnica também foi usada como dados complementares. Esses dados incluíam livros, cartas, biografias, diários, relatórios, vídeos, memórias, artigos de notícias, catálogos, memorandos e uma variedade de outros materiais. 2.3.3 Fase 2 Codificação de dados. A codificação de dados é um processo em que um pesquisador se envolve em um processo de microanálise quantitativa, interpretação e abstração conceitual, atribuindo conceitos a ocorrências singulares de dados. Conceitos são palavras ou frases usadas pelo analista para representar o significado interpretado de uma dada ocorrência de dados. Após a codificação de dados suficientes, um pesquisador de teoria fundamentada se envolve em um processo de ordenação conceitual, onde os conceitos são organizados em categorias discretas de acordo com suas propriedades e dimensões. A microanálise quantitativa dos dados envolve uma consideração cuidadosa e interpretação do significado. Cada conceito representa a compreensão subjetiva do pesquisador sobre o significado implícito nas palavras e ações dos participantes. Para chegar ao significado, um analista fará brainstorming, fará comparações constantes, experimentará várias ideias diferentes, eliminará algumas interpretações em favor de outras e expandirá outras antes de finalmente chegar a uma interpretação final. Isso foi projetado para ser um processo produtivo que pode gerar múltiplos significados do mesmo evento, objeto ou experiência. O objetivo é abrir mentes para novos pontos de vista e iluminar as experiências de outras pessoas através do contexto de diferentes campos do conhecimento. Essa polinização cruzada de ideias diferentes e consideração cuidadosa da interpretação oferece às pessoas uma maneira de explicar coisas que de outra forma não seriam fáceis de reconhecer ou entender dentro de um determinado quadro teórico, particularmente aqueles que são considerados mais populares ou convencionais. Como explica Corbin, a microanálise quantitativa do significado interpretado dos dados é útil porque permite que as pessoas pensem de maneira diferente sobre as coisas e descubram novas percepções não convencionais que de outra forma poderiam passar despercebidas. Teorias inovadoras muitas vezes chegam a conclusões que vão contra o senso comum porque os pesquisadores foram observadores cuidadosos dos detalhes, mantendo uma mentalidade aberta e exploratória sobre o que observaram. Corbin cita uma explicação desse fenômeno pelo economista social William Beveridge. O conhecimento novo muitas vezes tem suas origens em alguma observação bastante inesperada ou ocorrência fortuita que surge durante uma investigação. Interpretar a pista e perceber sua importância exigia conhecimento sem ideias fixas, imaginação, gosto científico e o hábito de contemplar todas as observações não explicadas. Na leitura de descobertas científicas, às vezes nos impressionamos com as observações simples e aparentemente fáceis que deram origem a descobertas importantes e de grande alcance, tornando os cientistas famosos. Mas, em retrospectiva, vemos a descoberta com sua importância estabelecida. Originalmente, a descoberta geralmente não tem significado intrínseco, o descobridor lhe dá significado relacionando-o a outros conhecimentos e talvez usando-o para derivar outros conhecimentos. Os conceitos de nível básico gerados a partir da codificação de dados criam a base de uma teoria fundamentada. Os conceitos são organizados em diferentes níveis de abstração em categorias com base em seus temas, propriedades e dimensões. As categorias fornecem a estrutura ou o esqueleto de uma teoria fundamentada, o que lhe confere maior poder explicativo. As próprias categorias podem ser organizadas ainda mais em níveis mais elevados de abstração de acordo com suas propriedades e dimensões para criar o que são conhecidas como categorias principais. As categorias principais formam o cerne de uma teoria, elas representam o que um pesquisador determinou ser o tema principal dos dados. As categorias principais são compostas por conceitos amplos, holísticos e abstratos. Quando uma teoria fundamentada é finalizada, ela geralmente é ordenada, montada e apresentada de acordo com suas categorias principais. A figura 5 fornece uma ilustração de como uma teoria fundamentada é construída. Os pesquisadores se envolvem na coleta de dados e na codificação de dados para desenvolver conceitos de nível básico, depois usam o raciocínio indutivo para gerar categorias mais generalizadas e abstratas. As categorias principais servem como abstrações de mais alto nível da teoria. Quando um pesquisador apresenta as categorias principais de sua teoria fundamentada a um público,
A palavra fundamentada serve como um lembrete de que cada categoria principal está fundamentada em conceitos de nível básico que foram desenvolvidos após a microanálise quantitativa e interpretação dos dados codificados. 2.3.4 Fase 3 Amostragem teórica. O objetivo de gerar uma nova estrutura teórica é criar uma base para explicar fenômenos e fornecer conceitos e hipóteses para pesquisas subsequentes. Como explicam Corbin e Strauss, no cerne da teorização está a interação entre o pesquisador e os dados, a partir da qual os conceitos são identificados, desenvolvidos em termos de suas propriedades e dimensões integrados em torno de uma categoria principal por meio de declarações que denotam as relações entre todos eles. As teorias podem variar de substantivas, de médio alcance ou formais, dependendo de quão específicas, amplas e densas elas são. Para esta tese, o autor se esforçou para criar uma teoria formal. As teorias formais são o tipo mais amplo e denso de teoria, usadas para compreender uma ampla gama de preocupações ou problemas sociais. Construir uma teoria formal requer que uma ideia seja explorada completamente e considerada a partir de ângulos ou perspectivas diferentes. Para auxiliar nesse processo, os pesquisadores utilizam ferramentas analíticas como diagramas e memorandos. Diagramas e memorandos representam mais do que simples repositórios de análise, mas uma forma de análise em si, onde um pesquisador pode estabelecer um diálogo com seus dados para avançar em sua análise. Um exemplo de diagrama gerado durante o esforço de codificação de dados do autor é mostrado na figura 6. Figura 6, em diagrama conceitual gerado durante a codificação de dados. Ao realizar a análise de dados, Corbin e Strauss explicam que os pesquisadores devem interagir constantemente com os dados, examinando-os, fazendo comparações, fazendo perguntas, desenvolvendo novos conceitos para representar o significado e sugerindo possíveis relações entre diferentes conceitos. Essas atividades criam um diálogo na mente do pesquisador que pode ser capturado em diagramas e memorandos, permitindo que o pesquisador faça brainstorming e liberte seus pensamentos. No início, memorandos e diagramas são representações rudimentares do pensamento. Mas à medida que a pesquisa avança, eles se tornam mais complexos, densos, claros e precisos, e servem como uma ferramenta útil para acompanhar os processos de pensamento complexos e acumulativos envolvidos na análise qualitativa detalhada. Memorandos e diagramas fornecem utilidade funcional porque servem como método para abrir a exploração de dados, identificar ou desenvolver as propriedades e dimensões de conceitos, fazer perguntas, explorar relações e desenvolver a linha geral de uma teoria. À medida que as propriedades e dimensões de diferentes conceitos e categorias se desenvolvem mais, os pesquisadores de teoria fundamentada passam a adotar uma abordagem mais direcionada para a coleta de dados e codificação, conhecida como amostragem teórica. A amostragem teórica é um método de coleta de dados baseado em conceitos derivados de dados coletados e codificados anteriormente. Em outras palavras, a amostragem teórica é um método de coleta de dados que permite ao pesquisador seguir em frente ou fechar o ciclo sobre conceitos específicos que foram interpretados a partir de dados anteriores. O propósito da amostragem teórica é coletar dados adicionais de pessoas, lugares e eventos que maximizem as oportunidades do pesquisador de desenvolver conceitos em termos de suas propriedades e dimensões, identificar relações entre conceitos e descobrir diferentes variações do mesmo conceito. Durante a amostragem teórica, os dados são examinados em busca de tensões, ambiguidades, contradições e códigos conflitantes, pois esses sugerem a necessidade de mais coleta e análise de dados para ajudar a resolver a dissonância. Isso cria um processo cíclico em que o pesquisador permanece preso em um ciclo de constante coleta de dados, análise de dados, microanálise quantitativa e interpretação do significado, redação de memorandos, desenho de diagramas e mais amostragem teórica. O pesquisador permanece neste processo cíclico até atingir a saturação teórica, o ponto em que nenhum novo conceito emerge dos dados codificados e todos os conceitos existentes foram explorados completamente em termos de suas propriedades e variação dimensional. Ao atingir a saturação, o pesquisador pode passar para a fase final da metodologia da teoria fundamentada. 2.3.5 Fase 4 Informação da teoria. Uma vez que a saturação teórica tenha sido alcançada, a fase final do esforço de teoria fundamentada é a integração e redação da própria teoria, um processo em que as categorias formuladas são vinculadas por meio de categorias principais para formar o tema geral da teoria.
A integração é essencial para criar uma visão holística dos conceitos subjacentes, pois os conceitos por si só não constituem uma teoria. As categorias devem ser interligadas e preenchidas com detalhes conceituais para construir uma teoria densa e explicativa que represente mais do que a simples soma de diferentes categorias. As categorias principais frequentemente possuem um maior poder explicativo, pois expõem um fio comum que relaciona diferentes conceitos de maneiras novas e interessantes. Se escolhidas corretamente, as categorias principais criam um efeito de mente explodida de uma teoria inovadora, onde fatos interessantes ou informações esclarecedoras se interligam de maneiras novas para criar um senso de surpresa ou empolgação. Corbin e Strauss fornecem uma lista de 5 critérios para identificar se uma determinada categoria de conceitos se qualifica como uma categoria principal. O primeiro critério de uma categoria principal é que ela deve ser suficientemente abstrata para ser usada como um conceito explanatório abrangente que vincule categorias e conceitos subjacentes. O segundo critério é que ela deve aparecer frequentemente nos dados codificados, a ponto de haver indicadores em quase todos os casos de dados codificados que apontem para o mesmo conceito principal. O terceiro critério de uma categoria principal é que ela deve ser lógica e consistente com os dados codificados. Os conceitos não devem ser forçados a se encaixar em uma categoria principal. O quarto critério de uma categoria principal é que ela deve ser abstrata o suficiente para ser usada em pesquisas futuras que possam levar ao desenvolvimento de uma teoria geral. O último critério de uma categoria principal é que ela deve parecer crescer em profundidade conceitual e poder explicativo à medida que categorias de nível inferior são relacionadas a ela. A figura 7 apresenta uma análise das categorias principais identificadas pelo autor. Esses conceitos principais foram identificados com base nos conceitos mais comuns recorrentes codificados após atingir a saturação teórica. A categoria principal central desta teoria fundamentada é projeção de poder. Todas as outras categorias principais apresentadas nesta teoria estão centradas na projeção de poder. A teoria começa com uma exploração das táticas de projeção de poder na natureza e explora subcategorias de conceitos de nível básico relacionados ao controle de recursos baseado em poder, princípios de sobrevivência e competições de poder entre espécies inter e intra. Esses conceitos criam a compreensão fundamental necessária para explorar a próxima categoria principal de táticas de projeção de poder humanas. A partir daqui, a teoria mergulha fundo em subcategorias de conceitos relacionados a táticas abstratas de projeção de poder e táticas físicas de projeção de poder empregadas pelas sociedades humanas agrárias modernas. Esses conceitos criam a compreensão fundamental necessária para explorar a categoria principal final de táticas de projeção de poder no ciberespaço. A partir daqui, a teoria mergulha profundamente em uma subcategoria de conceitos relacionados a táticas abstratas de projeção de poder a partir e através do ciberespaço. Isso prepara o terreno para entender o Bitcoin não apenas como uma tecnologia monetária, mas como uma potencial nova forma de tecnologia de projeção de poder físico instanciada por software, que o autor encapsula com o neologismo software. Figura 7. Categorias principais escolhidas para este esforço de pesquisa. Com essas categorias principais identificadas, o autor montou os memorandos conceituais mais relevantes em cada categoria principal para formar a teoria integrada final. A própria teoria é simplesmente uma coleção de memorandos conceituais escritos pelo autor ao longo da duração do esforço de coleta e análise de dados, que expandem os conceitos de nível básico que foram interpretados durante a codificação. Deve-se observar que a teoria integrada final inclui apenas categorias e conceitos que foram mais relevantes para as categorias principais, que não eram conhecidas antes da coleta e análise de dados. Em outras palavras, o que o leitor vê como resultado final deste esforço de pesquisa representa apenas uma fração dos conceitos explorados ao longo da duração da microanálise quantitativa. O trabalho do autor foi efetivamente descobrir todas as ideias ou pistas que não levaram a lugar nenhum na busca por encontrar um novo fio comum que ligasse diferentes conceitos de maneira não detectada anteriormente. A teoria inovadora apresentada ao público como resultado final representa apenas a ponta de um iceberg muito maior de conceitos analisados ao longo da formação da teoria. Ao vincular todos esses conceitos diversos sob as mesmas categorias principais centradas na projeção de poder, o leitor pode ganhar uma nova apreciação pelas possíveis implicações sociotécnicas e estratégicas nacionais dos protocolos de prova de trabalho,
como o Bitcoin, que se expande além das fronteiras dos quadros teóricos atuais que estão sendo usados para analisar essa tecnologia. A teoria incorpora múltiplas áreas diferentes do conhecimento de maneira inovadora que destaca como essa tecnologia pode ter implicações mais amplas do que as que estão sendo abordadas atualmente usando estruturas isoladas como teoria financeira, monetária ou econômica. 2.4 Desvantagens e vantagens. A experiência sem teoria é cega, mas a teoria sem experiência é mero jogo intelectual. Immanuel Kant. 2.4.1 4 desvantagens comumente citadas da teoria fundamentada. Muitos estudos e artigos formais discutiram as vantagens e desvantagens da teoria fundamentada. O que se segue é um resumo daqueles que se destacaram para o autor com base em sua experiência ao concluir esta tese, começando com 4 desvantagens e concluindo com 3 vantagens. Como discutido anteriormente, a desvantagem mais citada da teoria fundamentada é que interpretações e descobertas estão vulneráveis à intrusão de perspectivas, preconceitos e suposições. Existem estratégias que podem ser usadas para destacar e mitigar essas intrusões, mas certamente parece ser uma crítica válida. No entanto, é importante que o leitor entenda que a subjetividade da interpretação muitas vezes não é considerada algo ruim na pesquisa qualitativa, como é na pesquisa quantitativa, porque diferentes interpretações levam à formação de novo conhecimento. As pessoas gostam de ouvir perspectivas diversas e únicas sobre questões que lhes são importantes, e a subjetividade da interpretação é precisamente o que proporciona essas perspectivas únicas. Uma segunda desvantagem comumente citada da teoria fundamentada é que ela não fornece resultados objetivos. Isso parece ser outra forma de descontentamento geral com a pesquisa qualitativa. Corbin e Strauss argumentam que não é possível que a pesquisa qualitativa tenha resultados objetivos e afirmam que os pesquisadores devem buscar sensibilidade em vez de objetividade. Em suas palavras, a coleta e análise de dados tradicionalmente exigiram objetividade. Hoje é reconhecido que a objetividade, como é definida tradicionalmente na pesquisa, não pode ser aplicada à pesquisa qualitativa. A razão é que os pesquisadores qualitativos interagem com os participantes e os dados. Eles trazem consigo suas perspectivas, treinamento, conhecimento, suposições e preconceitos, que por sua vez influenciam como eles interagem com os participantes e interpretam os dados. Em vez de objetividade, os pesquisadores qualitativos buscam sensibilidade, ou a capacidade de ouvir cuidadosamente e respeitar tanto os participantes quanto os dados que eles fornecem. Uma terceira desvantagem comumente citada da teoria fundamentada é que a apresentação dos resultados da pesquisa não é direta. Isso talvez seja um reflexo de quão difícil pode ser categorizar conceitos e suas inter-relações, algo com qual o autor certamente teve dificuldades. Por fim, uma quarta desvantagem comumente citada da teoria fundamentada é que ela consome muito tempo e é difícil de conduzir. A essa crítica, o autor concordaria plenamente. 2.4.2 4 vantagens comumente citadas da teoria fundamentada. Uma das vantagens mais citadas da teoria fundamentada é que ela é útil para o desenvolvimento de novas compreensões de fenômenos complexos que não podem ser explicados usando teorias ou paradigmas existentes. A pesquisa qualitativa em geral é boa para explorar áreas que ainda não foram amplamente pesquisadas, pois são flexíveis e permitem que os pesquisadores busquem e descubram variáveis relevantes que posteriormente podem ser testadas por meio de formas de pesquisa quantitativa. Explicações teóricas podem ser desenvolvidas que vão além do conhecido, ou além do que a humanidade é capaz de medir atualmente, oferecendo novas perspectivas sobre uma variedade de experiências e fenômenos que devem ser explorados no futuro. Não é incomum uma teoria ser desenvolvida na vida de uma pessoa, apenas para ser confirmada várias vidas depois, por meio de formas de pesquisa quantitativa, quando as ferramentas ou técnicas de medição certas eventualmente se tornam disponíveis. E isso é especialmente verdadeiro para teorias relacionadas à ciência da computação, uma vez que as primeiras teorias relacionadas à computação de propósito geral, sem mencionar o primeiro programa de computador publicado, antecederam os computadores operacionais de propósito geral em mais de um século. Em outras palavras, os primeiros programas de computador eram nada mais do que teorias. O que hoje chamamos de ciência da computação foi fundado por teóricos e ainda é dominado por teóricos.
Às vezes, a única opção é para as pessoas teorizarem até que os meios ou recursos para realizar uma análise quantitativa mais rigorosa estejam disponíveis. E vale ressaltar que toda análise quantitativa de uma hipótese subjacente requer um quadro teórico a partir do qual derivar uma hipótese em primeiro lugar. Sem os sonhadores criando teorias, não haveria hipóteses para validar usando análise quantitativa. Uma segunda vantagem comumente citada da teoria fundamentada é que ela cria um processo sistemático e rigoroso para a coleta e análise de dados, permitindo que os pesquisadores estudem fenômenos com grande profundidade. O autor achou essa estrutura especialmente útil, uma vez que não tinha experiência anterior com metodologias de pesquisa qualitativa. Uma terceira vantagem da pesquisa qualitativa da teoria fundamentada é que ela também é boa para adotar uma abordagem holística e abrangente para o estudo de fenômenos, porque pode incorporar várias estruturas teóricas diferentes. Conceitos gerais podem ser identificados e explicações teóricas podem ser desenvolvidas que vão além do que é atualmente conhecido. Isso ajuda as pessoas a darem novo significado ao que encontram em suas vidas e talvez a entenderem melhor, dando a indivíduos e grupos a capacidade de elaborar planos sensatos de ação para gerenciar problemas. 2.5 Lições aprendidas. Sem a formulação de teorias, estou convencido de que não haveria observação. Charles Darwin. Em geral, o autor ficou satisfeito com a metodologia da teoria fundamentada, particularmente a abordagem interpretativa usada para este esforço de pesquisa. A experiência acabou sendo muito mais intelectualmente exigente do que o esperado. Foi bom ter a flexibilidade de mergulhar em diferentes campos do conhecimento em busca de pistas ou conceitos subjacentes que pudessem resolver algum conflito, ambiguidade ou dissonância que surgisse nos dados analisados. Foi extremamente emocionante descobrir um conceito que ligava duas áreas completamente diferentes do conhecimento de maneiras inesperadas. A capacidade de usar uma ampla variedade de fontes de dados diversas e não convencionais provou ser um fator habilitador fundamental para este esforço de pesquisa, especialmente durante a fase de amostragem teórica. É difícil imaginar que uma análise detalhada do Bitcoin possa ser feita sem incorporar fontes de dados não convencionais, uma vez que ele ainda é muito novo e a literatura formal sobre o assunto é bastante escassa. Para qualquer pessoa que considere a teoria fundamentada no futuro, o autor oferece 3 lições aprendidas. A primeira lição aprendida sobre essa metodologia é que ela pode levar o pesquisador muito além de sua formação acadêmica e criar uma penalidade acentuada de troca cognitiva. O autor passou a maior parte do tempo pesquisando literatura técnica que não tem nada a ver com sua formação acadêmica. Isso é tanto um processo demorado quanto mentalmente exaustivo, porque exige que o pesquisador essencialmente ensine a si mesmo os princípios básicos de várias áreas diferentes do conhecimento para estabelecer uma compreensão geral de cada campo e ser capaz de relacionar conceitos semelhantes de diferentes campos sob as mesmas categorias teóricas. O autor achou fácil mergulhar profundamente em campos de conhecimento muito específicos para aumentar a profundidade de compreensão de cada tópico, mas muito mais difícil aumentar a amplitude de conhecimento mergulhando em vários campos estreitos. Houve uma penalidade de troca cognitiva notável ao realizar pesquisas, devido à necessidade de alternar a atenção entre diferentes campos de conhecimento e seus contextos associados. A vantagem, é claro, é que fazer mergulhos profundos em tópicos diversos é intelectualmente satisfatório, muito mais do que qualquer outra pesquisa que o autor tenha feito, tanto em sua capacidade profissional quanto acadêmica. Uma segunda lição aprendida sobre essa metodologia é que ela é surpreendentemente assustadora. Durante a maior parte do processo de coleta e análise de dados, o pesquisador não sabe como a teoria final vai se parecer, como será percebida ou se é mesmo válida. Porque grande parte dos dados qualitativos interpretados é subjetiva, não há sensação satisfatória de estar certo, como na análise objetiva de conjuntos de dados altamente quantitativos. Além disso, ao contrário da abordagem tradicional de hipótese-dedução, em que um pesquisador pode escolher uma pergunta de pesquisa e formular uma hipótese de tal maneira que é praticamente garantido ter resultados interessantes, independentemente de sua hipótese ser validada ou invalidada, uma abordagem de teoria fundamentada é muito mais aberta, não estruturada e incerta. O pesquisador não tem o conforto de sentir que seu esforço de pesquisa levará à formulação de uma teoria significativa e interessante até o final do esforço analítico, muito depois que a maior parte do trabalho tenha sido feita e todas as partes da teoria tenham sido integradas.
É necessário um alto grau de tolerância ao risco e conforto com a incerteza para investir tanto esforço em algo sem ter uma ideia clara do que o resultado final será. Ao longo do caminho, a teoria fundamentada pode ser desanimadora porque o processo analítico exige muita experimentação com diferentes interpretações e categorias, criando muitos becos conceituais sem saída. Além disso, o autor nunca sentiu a sensação de ter concluído a análise como sentiu usando o método científico tradicional em esforços de pesquisa anteriores. Mesmo após atingir a saturação teórica, sempre parecia haver mais conceitos, propriedades ou dimensões a serem descobertas. Era impossível para o autor sentir que tinha chegado ao chamado fundo do buraco do coelho. Uma terceira lição aprendida sobre essa metodologia é que ela consome muito mais tempo do que o esperado, apesar de ser explicitamente alertado de que a teoria fundamentada muitas vezes é mais difícil e demorada. Codificar dados, desenhar diagramas e escrever memorandos é extremamente intensivo em tempo, especialmente quando está relacionado à literatura técnica que aborda tópicos complexos com muita ambiguidade semântica e jargões, como a ciência da computação. Leva muito tempo cavar para descobrir os dados certos necessários para a amostragem teórica. A maior parte do tempo do autor foi gasta aprendendo quais interpretações não fazer, que categorias não usar e o que não incluir na teoria. Foi um desafio examinar milhares de páginas de literatura técnica e não técnica, interpretá-las e relacioná-las por meio de relações conceituais. Foi ainda mais difícil identificar quais categorias usar, e isso podia ser desanimador quando uma categoria candidata empolgante se mostrava um beco sem saída, fazendo com que o autor tivesse que voltar ao ponto de partida, ou até mesmo refazer ou recriar partes importantes da teoria. Além disso, a luta para encontrar as categorizações certas é indetectável pelo leitor, porque tudo o que eles veem no final do esforço são as poucas categorizações preciosas que sobreviveram a um rigoroso processo de seleção. Isso cria um fenômeno de ponta do iceberg, onde a teoria fundamentada final representa uma pequena amostra dos conceitos coletados e categorias exploradas ao longo do desenvolvimento da teoria. Como último pensamento sobre a teoria fundamentada, vale a pena ecoar o que Corbin e Strauss resumiram como as características das pessoas que são atraídas pela pesquisa qualitativa. Essa metodologia é para pessoas com uma inclinação humanística, que são curiosas sobre as pessoas e como elas se comportam. É para aqueles que são criativos e imaginativos, mas têm um forte senso de lógica. É para aqueles que são detalhistas, que podem reconhecer variações, assim como regularidades, nos dados que analisam. Para ter sucesso na teoria fundamentada, um pesquisador precisa estar disposto a correr riscos e conviver com a ambiguidade. Fim do capítulo 2. Observações sobre o audiobook e a versão impressa. As explicações relativas às diversas figuras apresentadas no livro foram mantidas na sequência do livro, para que possa ser posteriormente consultado na versão impressa, que pode ser adquirida em diversas livrarias online. As referências relativas às tabelas foram mantidas na sequência do livro, com exceção dos dados contidos, para que possa ser posteriormente consultado na versão impressa, que pode ser adquirida em diversas livrarias online.